conhecer. Entre pro Carmelo, aqui você vai crescer. Na ordem primeira eu vou chegar, na ordem segunda vou meditar, na ordem terceira vou evangelizar. Este é o Carmelo para todos alugar. Venha, 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 venha conhecer. Entre pro Carmelo, aqui você vai crescer. Em primeiro lugar, se o teu irmão peca, se tem problemas, vai fazer o que com ele? Chama, fala, com amor, caridade. Primeira medida. Se ele ouve a sua voz e não acredita, não dá credibilidade, você vai fazer o quê? Ensina o evangelho também. Chama mais alguém. Eu já falei, não está adiantando nada, não mudou nada. E é coisa grave, gente. Você me ajuda? Nós não vamos espalhar, não vou fazer fofoca com o seu nome. Mas eu chamo mais 2. Venham vocês do meu lado, nós vamos 3. Vamos conversar com ele. Toma um café. Se for em Minas Gerais, quem que é de Minas? Levanta a mão. Faz um pão de queijo bom, viu? Café, pão de queijo, broa de fubá. Aí melhora a conversa, ninguém fica com raiva. A broa ajuda. Café, pão de queijo e broa de fubá. No Rio, cervejinha não, né, Tereza? O álcool aí já está divulgando o vício do álcool. Não, vamos parar, minha filha. Pelo amor de Deus, não, aí não, Se o sujeito está bebendo demais, vai falar, vamos tomar cerveja? Aí, não, aí também não, Pode até tomar uma cervejinha, mas num dia de calor, não é uma coisa, não tem dúvida. E diz o Evangelho, a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, se não funciona ainda assim, aí que você vai fazer o quê? Aí você chama o sodalista, falou, gente, eu falei, depois eu, mais fulano e cicrano, falamos, nós estamos tentando te ajudar, a gente não está fazendo de maldade, não. Aí chama o sodalista, chama a comunidade. Que não precisa também chamar o sodalista todo, marcar assembleia geral extraordinária para isso. Mas você chama a mesa, fala, nós temos que chamar a atenção dele, mostrar para ele. Ele está com problema de alcoolismo, está fazendo dívida demais, tem tal problema de comportamento, não sei qual. Isso é alerta. Isso significa que vocês estão constituindo o quê? Uma família religiosa, de natureza religiosa, que não é religiosa no sentido técnico, como os frades. Atenção às expressões, ao vocabulário. Se eu digo, um frade é religioso? Uma vez eu falei com a senhora, mas a senhora não é religiosa. Ela falou, Frei, como é que eu não sou religiosa? Que eu vou à missa todo dia? Eu falei, não, mas religiosa é uma palavra de sentido técnico, ou seja, específico. Quando nós falamos religiosa, é monja, freira ou padre. O irmão terceiro, ele é religioso no sentido lato, mas não no sentido específico de vida religiosa consagrada. E, portanto, é uma família unida, irmanada pelos pilares da espiritualidade nossa, carmelitas, principais, que são Nossa Senhora do Carmo e Santo Elias. Pelos pilares da nossa vida, que são esses 2 grandes modelos. Existem outros pilares? Claro, óbvio que tem. Todos os santos carmelitas, Santa Teresinha é modelo para nós? É modelo. E vocês, como irmãos, então, agora retomando, os frades carmelitas têm as constituições da ordem. As monjas carmelitas, o texto que rege a vida delas, qual é? Constituições das monjas, elas têm constituições específicas. A Ordem Terceira do Carmo tem um texto que rege a sua vida, qual é?
regra da ordem terceira do Carmo. A vida de vocês, como se organiza o sodalício, como se constitui o sodalício, é regida e determinada pela regra da ordem terceira do Carmo. Leiam o texto, ele se divide em duas partes. A primeira parte é a espiritualidade. Portanto, na primeira parte você não tem indicações práticas, como é que é votação, conselho, prior, quem pode ser membro, formação, não tem isso não. A primeira parte é a espiritualidade. Portanto, em toda reunião, todo encontro, eu recomendo que vocês leiam a primeira parte da regra. Cada irmão que entra para a terceira deve ter essa regra? Deve. Regra da ordem terceira do Carmo. Ali está, portanto, na primeira parte, a espiritualidade do irmão e a irmã terceira da ordem do Carmo. A segunda parte é a parte de aplicação prática da regra. Portanto, na segunda parte, como se rege a vida da ordem terceira? Constituição do sodalício, eleições, tempo de formação, postulantado, noviciado, profissão simples, profissão perpétua, votos definitivos. Tudo isso é determinado pela regra da ordem terceira do Carmo. Mais ainda, se algum irmão tem algum problema e não pode continuar mais no sodalício, como é que fica a situação dele? Isso é determinado por quem? Pela regra para a ordem terceira do Carmo. Abaixo da regra, portanto, que se nutre da regra, que traduz a regra em termos práticos, são os estatutos do sodalício. Os estatutos é que regem a vida do sodalício, aplicando no dia a dia, no cotidiano de um sodalício específico, a regra da ordem terceira do Carmo. A regra da ordem terceira do Carmo, portanto, é uma regra genérica, válida para todo mundo, em todos os países onde existe a ordem terceira. Se nós vamos ao específico, portanto, em cada sodalício específico, a vida é regida pelo estatuto. O estatuto deve refletir o que está na regra? Deve. Portanto, vale em primeiro lugar a regra da ordem terceira e em seguida os estatutos, que devem aplicar na vida do sodalício aquilo que está contido na regra do Carmo. Muita gente fala, Frei, mas podia ter um estatuto comum para todas as ordens terceiras. Não, não é viável. Cada uma tem a sua peculiaridade. Dou um exemplo muito comum. Algumas têm cemitério, outras não têm cemitério. Nos estatutos, onde tem cemitério, tem que ter um artigo específico sobre cemitério. Algumas têm igreja, outras não têm nada. Isso mesmo, né, Mar? Nem igreja, nem nada, não. Tem gente, né? É o mais importante, tem uns mesmo. É necessário que os estatutos tratem do edifício de culto da igreja. Algumas têm muitos irmãos, são muito antigas, e os irmãos aparecem uma vez por ano ou quando está morrendo. Eu tinha uma prima que era da terceira de Ouro Preto, o pai dela estava enterrado, a mãe dela na terceira de Ouro Preto. Ela foi no médico, o médico falou, a situação está ruim, saúde não está boa. Ela me ligou desesperada, ela falou, Frei, tem 30 anos que eu não pago a contribuição da ordem, eu quero ser enterrada lá, como é que eu faço?